Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Deixa-me falar algo aos irmãos. Nós estamos aqui cheios, estamos lá dentro cheios. Deixa eu falar algo aos irmãos. Eu vou ministrar essa palavra muito rápido, mas essa palavra, agora nesse primeiro culto, será a parte A, ok? E no segundo culto será a parte B. Por que eu estou falando isso? Você que está em casa poderá pegar a parte A e a parte B, tranquilamente. Mas os irmãos que vão sair daqui, se não der tempo de chegar em casa, poderão escutar pelo YouTube, pelo canal da igreja. Aproveitando, irmãos, já que estamos na época dos likes, dê o seu like, amém? Dê o seu like, diz, eu gostei, amém? Se quiser dar o dislike, também dá, que a gente não está ligando para isso, não. Dá o like, se inscreva no canal, compartilha, amém? Porque a palavra de Deus vai chegar longe. Então, nesse primeiro culto, parte A. No segundo culto, parte B, para que você acompanhe em casa também. Vamos ler a palavra 12, de 1 a 17. Vou ler até de 1 a 8. Porque, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo isso ser agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a tua capa e segue-me. Somente até aqui, irmãos, que o Senhor nos abençoe, ou que o Senhor abençoe a leitura da sua santa e gloriosa palavra. O tema para esta manhã é: nada vai poder te parar. Nada vai poder impedir você de avançar. Anota isso aí. Nada vai poder impedir o seu avanço. Esse é o título, estou dando vários títulos, né? Nada vai poder te parar, nada vai impedir você de avançar, nada vai impedir o seu avanço. Eu sempre preguei esse texto com essa ênfase de 3 poderes, né? E realmente a palavra aqui nesse texto fala de 3 poderes. E o primeiro poder é o poder do maligno, né? É o poder que se apresenta aqui do maligno. Aquela época da igreja era uma época de perseguição. E Herodes, a Bíblia diz que Herodes prendeu alguns da igreja, né? Ele prendeu alguns da igreja com a finalidade de os maltratar. Olha que coisa. Com a finalidade de fazer mal a eles, de maltratar. E a Bíblia diz que ele passou o fio da espada a Tiago, irmão de João. E Herodes pegou Pedro e pegou Tiago. E a palavra diz que a Tiago ele mandou matar. E a Pedro ele guardou no cárcere para apresentá-lo. Como isso agradou os judeus, ele guardou Pedro no cárcere para apresentar Pedro depois da Páscoa ao povo e matar Pedro diante do povo. Então, irmãos, nós vamos ver aqui esses 3 tipos de ação, né? Esses 3 tipos de força agindo no mundo espiritual. E não é diferente hoje, ok? Porque primeiro nós vamos ver aqui a força maligna, que prende, que maltrata, que mata, que passa ao fio da espada, que quer atingir os crentes. Tinha tanta gente para prender, mas Herodes quis prender o quê? Os crentes. Maltratar a quem? A igreja. E a Bíblia diz o seguinte: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Isso está escrito no Velho Testamento e se cumpriu na vida de Jesus.
Quando Jesus morreu, os apóstolos se dispersaram. Mas há um princípio espiritual aqui. Quando o diabo atinge o pastor, ele atinge também a igreja. Por isso o pastor deve ser guardado em oração. Por isso os pastores ou a liderança da igreja deve ser guardada em oração pelas ovelhas, pelo povo de Deus, porque quem mais sofre com a queda de um pastor, com a doença de um pastor, com a paralisação de um pastor, é o próprio povo de Deus, é a própria igreja que sofre. E aí Herodes, usado por Satanás, porque atrás de Herodes havia uma força espiritual invisível que usava a vida de Herodes, queria exatamente isso, maltratar a igreja, impedir a igreja de funcionar, e aí ele pensou, vou pegar os líderes, porque se eu pegar os líderes, nós enfraquecemos todo mundo vai se dispersar. Então, irmãos, nós não podemos esquecer que por trás de todas as coisas que estão acontecendo no mundo está uma mente maligna. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E nós não podemos achar que tudo é comum e que tudo é normal. Existe uma força maligna querendo tomar o poder mundial. Existe uma força maligna querendo parar você. Então, diante de todas as lutas que você enfrentar, que você tiver que enfrentar, pense nisso. Quem é que está por trás disso? Eu nunca vou deixar de passar luta, você nunca vai deixar de passar problema. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos enfrentar problemas. Nós ainda não fomos para o céu, ainda não fomos para o paraíso, ainda não fomos para as mansões celestiais, todas feitas por Deus, como diz a letra do hino. Nós ainda estamos aqui, e por que estamos aqui? Nós vamos enfrentar crises, problemas, pandemias, corrupções, morte, enfim, tantas coisas que nos aborrecem. Agora, a palavra hoje para nós é, diante de toda a luta que estamos passando, quem é que está por trás? Qual é o poder que está por trás? E por que esse poder está agindo? Será que Pedro tinha brecha? Será que Tiago tinha brecha? Será que a igreja primitiva tinha brecha? Porque há um grupo de irmãos que acha que toda vez que o diabo age contra nós é porque nós temos brecha. E isso não é verdade. Logicamente, as brechas dão legalidade a Satanás para entrar na nossa vida e ter vitória. Por isso, nós temos que, a cada dia, tratar nossa vida com Deus. Não pode haver na nossa vida nenhum tipo de entrada para demônios. Por isso a Bíblia diz, examinai o homem a si mesmo. Nós temos que estar nos autoexaminando. Irmãos, para tratarmos com a palavra e com o poder do Espírito Santo aquilo que está errado em nós, para que o inimigo não tenha vantagem sobre nós. Amém? Agora, nem sempre o diabo precisa de uma brecha para atacar a igreja, para atacar os homens de Deus e as mulheres de Deus. Então, eu quero nessa manhã, irmãos, primeira coisa, que você pense nisso, que você pense e não ache que não pense que Deus te esqueceu, ou que Deus te abandonou, ou que Deus está te castigando. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama, aquele que Ele tem como filho. Agora, quando Deus nos corrige, irmãos, Ele nos corrige não para matar, mas para crescer. Quando Deus nos corrige, quando Deus nos disciplina, é para o crescimento, é para o avanço. Nós saímos da disciplina mais fortalecidos, mais preparados, mais experimentados. Amém? Então essa é a primeira força que nós temos que encarar. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor procurando a quem devorar. E eu quero chamar a atenção dos jovens, quero chamar a atenção dos adolescentes, quero chamar a atenção dos novos decididos. Eu e vocês não podemos ignorar a existência de Satanás. Parece que não se pode mais falar no diabo, né? Parece que isso é mitologia, é coisa inventada, porém, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala do diabo. O Apocalipse inteiro fala da destruição do diabo, da prisão do diabo, da derrota eterna do diabo e da vitória eterna
do Messias, da vitória eterna do nosso Deus. Amém? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para os irmãos nesta manhã. Nós não vamos ver chifre em tudo, nós não vamos ver diabo em tudo, mas em todas as coisas, nós temos que ver quem está por trás. Qual é o Espírito que está operando por trás? É o Espírito Santo nos tratando ou é Satanás querendo nos destruir? Então, antes da gente murmurar, reclamar, recuar, nós temos que lutar. Nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, amém? Porque a seu tempo Ele vai nos exaltar, nos engrandecer. Quando Deus está nos tratando, nós nos humilhamos diante dEle. Agora, quando o diabo está vindo sobre nós, eu não tenho que me humilhar diante dEle, eu tenho que resisti-lo firme na fé. Eu tenho que lutar com as armas que o Senhor deixou, com as armas que o Senhor nos entregou. Quantos estão entendendo? Quantos podem dizer amém para isso? E isso é uma constante na nossa vida. Isso não é uma temporada, isso não é uma estação, isso é constante. Se você quer seguir Jesus até o fim, você vai ter que aprender a lutar contra o diabo. Você vai ter que aprender a lutar individualmente, vai ter que aprender a lutar como família, vai ter que aprender a lutar como casal, vai ter que aprender a lutar como obreiro, vai ter que aprender a lutar como igreja. Amém? Agora, nós temos aqui uma segunda força, e a segunda força é a força da igreja que busca a Deus. É a força da igreja que ora a Deus. A Bíblia diz aqui que enquanto Pedro estava preso e estava lá na prisão, verso 5 diz, havia oração incessante por parte da igreja a favor dele. Aqui está uma força incrível, aqui está uma força, deixa eu ser redundante, aqui está um poder poderoso. Amém? Aqui está uma força poderosa da igreja que ora, da igreja que anda sobre a palavra. Sabe, o maior desafio da igreja hoje é andar na palavra. Andar na palavra, estar na palavra e estar em oração. Infelizmente, meus irmãos, não sei até onde vai chegar essa palavra, mas deixa-me dizer, nós trocamos a palavra e a oração pelo louvor. A maior ênfase da igreja hoje é o louvor. Tudo é louvor. Quando isso não está na Bíblia. Nós não estamos menosprezando o louvor. Eu amo louvor. Eu amo louvor, gente. Eu costumo dizer que convertido canta. Né? A pessoa nunca cantou nada, mas quando se converte, caminhando eu vou para Canaã, pelo menos isso ele vai cantar. O crente convertido, gente, canta. Amém. Você escutou isso? Amém. Canta. Quando você vê um crente que não gosta de cantar, fica de olho nele. Porque dentro de nós está o canto da salvação. Amém. Está o canto de Deus. Agora, infelizmente, a igreja atual trocou a oração pelo louvor. E louvor é bom, tem o seu espaço, tem o seu lugar. Louvor liberta, louvor cura, louvor transforma, louvor evangeliza. Louvor evangeliza, louvor abre os céus. Amém? Louvor prepara o nosso coração para receber a palavra. A palavra também prepara o nosso coração para louvar. Essas duas coisas têm mão dupla. Amém? Não há uma regra. Às vezes o louvor prepara para a palavra, às vezes a palavra prepara para o louvor. Mas nós não podemos deixar de ser uma igreja que ora. Amém. Porque a oração, irmãos, de uma igreja unida, de uma igreja que não desiste de orar, uma oração não formal, não aquela oração que a gente faz no culto, formal, de culto, não, mas uma oração ardente, fervorosa. Essa oração traz o poder do Espírito Santo. Traz a unção, traz fortalecimento. Então, meus irmãos, os jovens precisam orar. Amém. Os adolescentes precisam orar. Os líderes da igreja precisam orar. Amém. Nós precisamos orar. Precisamos ter um espírito de oração. Às vezes é necessário parar para orar.
Às vezes eu preciso orar por causa de um problema. Veja que a palavra diz que a igreja orava porque Pedro estava preso. E a oração era intercessória e era incessante. Ou seja, eles não paravam de orar dia e noite, porque havia um motivo para orar. Você tem motivo para orar? Nós temos motivos para orar. Então por que não estamos orando? Nós temos motivo para orar. A igreja primitiva tinha um motivo para orar. Sabe por quê? Porque eles eram presos, porque eles eram mortos, porque suas casas eram queimadas, porque o diabo tinha ódio deles, então eles tinham motivo para orar. E hoje, será que nós temos motivo para orar? Irmãos, nós temos problemas para serem resolvidos dentro da igreja e fora da igreja. Nós temos aí uma pandemia que é sinal da volta de Jesus. Começamos já a ver um clamor das nações querendo um governo único, preparando o cenário para o anticristo. Nós temos motivo para orar? Temos motivo para orar. Então precisamos aprender a orar, porque a oração libera a unção, libera a força, que abre porta de cadeias, quebra as cadeias, quebra as algemas, traz para a realidade aquilo, para a nossa realidade, aquilo que já é realidade no mundo espiritual, libera o poder do Espírito Santo, fortalece a igreja, traz direção para a igreja. Aleluia. Eu louvo a Deus pela nossa live de oração, que nós estamos com em torno de 100 pessoas orando, mas nós podemos dobrar para 200 pessoas orando. Assim, Deus tem as coisas que a gente não entende, não é? É tão difícil as pessoas virem orar às 8 horas da manhã, mas na live de oração nós temos 100 pessoas, em torno de 100 pessoas que param 1 hora para orar. E se você convidar mais pessoas virão. Se você orar mais pessoas virão, porque cada pessoa que está ali é um aparelho. Agora, eu não sei quantas pessoas estão por trás daquele aparelho. Se você liga um aparelho na sua casa, mas tem 5 pessoas orando com você, nós temos muito mais de 100 pessoas. Quantos estão entendendo? E aí nós precisamos continuar orando, porque a oração, além de trazer cura, trazer direção, Paulo e Silas foram dirigidos para a obra missionária, porque eles jejuavam e oravam. Amém? Traz cura para aqueles que necessitam, irmãos, e remove os obstáculos. Não há obstáculo que resista à oração. Anote isso aí. Não há obstáculo que resiste à oração. Jesus disse que nós poderíamos falar às montanhas, e as montanhas seriam deslocadas e colocadas em outro lugar. Por quê? Porque nada pode frustrar os planos de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vemos aqui nesse texto em que Tiago é morto, a igreja é maltratada e Pedro é preso, nós vamos ver um pano de fundo de uma força maligna, nós vamos ver uma igreja que tinha força e que orava e que não se intimidava. Aleluia! E aí nós vamos ver a terceira manifestação de força, que é a força de Deus. É o poder de Deus. Agora, por que isso aqui, gente? Por que eu estou falando tudo isso? Eu já preguei sobre isso. Você que está comigo sabe disso. Por que tudo isso? Por que é importante falar que há uma força maligna, que a igreja tem que assumir sua força em oração e obediência, e que Deus vai manifestar o poder deles? Por que isso? Porque ninguém pode te impedir. Deixa eu dizer algo. Só está parando nessa pandemia quem quer. Só está entregando os pontos quem quer. Só está desistindo quem quer. Ou será que a palavra mudou de março para cá? Ou será que Deus enfraqueceu de fevereiro, março para cá? Ou será que Deus não está mais agindo? Ou será que Deus não está mais ouvindo o seu povo e a sua igreja? Não, deixa-me dizer algo. Só está parando quem quer. Só está desistindo quem quer. Só está deixando a obra quem quer. Só está deixando de sonhar quem quer. Só está largando as promessas quem quer. Porque o nosso Deus continua o mesmo. Aleluia. E há algumas coisas aqui que o poder de Deus, quando a igreja começa a se congregar e começa a orar, porque a Bíblia diz aqui que eles estavam congregados e estavam orando. Amém? Verso 5 diz que a igreja fazia incessante oração.
Mas em outro versículo aqui, diz que a igreja congregava e orava continuamente. Glória a Deus. E aí o poder de Deus se manifesta. Algumas coisas vão acontecer quando o poder de Deus se manifesta. Primeira coisa, Deus envia anjos. Deus envia anjos. Irmãos, por causa da idolatria, a igreja esqueceu dos anjos. Por causa da idolatria, porque anjo não pode ser adorado. E alguma parte do cristianismo adora anjos, fala com anjo, acha que anjo é intercessor. Por isso a igreja evangélica esqueceu o ministério dos anjos. Mas, quando você olha para esse texto, você vai ver uma parceria de vitória. Qual é essa parceria de vitória? A igreja, Deus e anjos. Ou melhor, Deus, anjos e a igreja. Quando Deus, a igreja e anjo estão em parcerias, não tem demônio do inferno que possa se opor a quem quer que seja. Claro que nós temos o Espírito Santo, mas Deus manda anjos. E eu creio, meus irmãos, que no tempo do fim, eu creio que os dias que estão pela frente, que antecedem a volta de Jesus, nós vamos ter que aprender a trabalhar com os anjos. A igreja primitiva sabia trabalhar com os anjos. A igreja primitiva sabia conviver com os anjos. A igreja primitiva sabia que Deus enviava anjos. Que os anjos eram espíritos ministradores enviados aos santos, a fim de guardá-los, protegê-los. A igreja do tempo do fim vai aprender a guerrear Deus, os anjos e ela. Deus, os anjos e ela. E aí, meu irmão, não vai ter porta do inferno que prevaleça contra nós, que prevaleça contra a sua igreja. Eu e você não temos que adorar anjo, nem conversar, ficar falando com anjo, não. Nós falamos ao Senhor e o Senhor manda anjo. Envia o teu anjo. O Senhor enviou o anjo. Os anjos são servos, conservos. Não tem oração ao arcanjo Miguel, ao anjo Miguel, ao Gabriel e por aí vai, como tem, São Miguel, né? Não tem. Mas Deus manda anjos para lutar tuas guerras. Deus manda anjos para entrar, como entrou na cadeia. Deus manda anjos para entrar aonde tiver que entrar. Então, pastor, o que você está querendo falar? Eu estou querendo falar para você não desconsiderar o ministério dos anjos. Que enquanto você ora, Deus está liberando anjos. E os anjos chegam aonde tem que chegar e fazem o que tem que fazer. Pela ordem do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, nesse tempo do fim, em que a batalha se torna cada vez mais renhida, nós vamos ter que aprender a conviver nessa parceria, nessa equipe, nessa conexão de vitória. Satanás lutando por um lado, mas nós, Deus e os anjos, lutando de outro. Agora, a palavra diz que Deus enviou o seu anjo. Quando a igreja ora, Deus envia anjos. Quando a igreja ora, as correntes são partidas. Eu vou falar mais sobre isso no segundo culto. Oh, glória! As correntes são partidas. Querido, sempre tem corrente impedindo a gente. Sempre. Sempre há uma corrente ou outra. Eu tenho que identificar essas correntes para poder quebrá-las. Vou dizer, se você não identificar o problema, nunca vai tratá-lo. Você só trata dos problemas que são identificados. Se você não identifica que você tem um coração invejoso, você nunca vai tratar isso. Se você não identifica que você é orgulhoso, nunca vai tratar isso. Você vai achar que você está tudo direitinho. Agora, o dia que Deus falar, você é um orgulhoso, vai mostrar o teu orgulho, você vai dizer, Senhor, me trata, me liberta. Amém?
Glória a Deus. Outra, as portas vão abrir. Aleluia. Glória a Deus por um aleluia. Estava com saudade desse aleluia da irmã Rosane. As portas vão abrir. Quando Deus, você e anjos trabalham, portas se abrem. Amém. Portas se abrem, irmãos, vão se abrir portas para a igreja, vão se abrir portas para pastores, vão se abrir portas para o ministério, vão se abrir portas para coisas novas e grandes, em nome de Jesus. Vão se abrir portas para os teus filhos, vão se abrir portas para a tua vida, cadeias vão partir, portas vão se abrir. Deus dá o livramento quando a igreja ora, e Deus dá alegria. A palavra diz que todos se alegraram quando Pedro chegou ali. Eu preciso fechar, porque temos o próximo culto. Agora, pergunta para mim, por que eu estou falando tudo isso? Pergunta. Pô, você não sabe nem perguntar. Pergunta com fé, gente. Pergunta. Vamos lá, pergunta. Simples. Porque a Bíblia diz que ninguém pode impedir o teu avanço. Amém. Ninguém pode impedir a igreja de avançar. Agora, a igreja não é um nome, não é um CNPJ. A igreja é você. Tudo isso para te dizer que Herodes queria prender Pedro, matar Pedro no dia certo, mas não matou. Porque ninguém pode impedir o avanço do povo de Deus, dos servos de Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Ninguém pode impedir você de prosperar. Ninguém pode impedir você de estudar. Ninguém pode impedir você de se formar. Ninguém pode impedir você de crescer no ministério. Ninguém pode impedir você de abrir célula. Ninguém pode impedir você de trabalhar na obra. Ninguém pode impedir você de realizar seus sonhos. Se eles estão dentro da vontade de Deus, se eles estão dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Quantos podem dizer amém para isso? O diabo tentou parar a igreja matando Tiago e Pedro, tentando matar Pedro, mas ele não pode. Ele não pode. Você está entendendo isso? Olhem para mim, você está entendendo que o diabo não pode te impedir? Não pode. Os irmãos aí da sala, os irmãos de casa, vocês podem entender nessa manhã que o diabo não pode impedir o seu avanço em qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida, o diabo não pode. Ainda que haja uma força maligna, há uma força de uma igreja que busca a Deus, de homens e mulheres que buscam a Deus. E há a força angelical que vai formar conosco uma malamamassicama, vai formar conosco uma equipe imbatível, imbatível, aleluia. Se quiserem te destruir, a Bíblia diz que Deus o destruirá. Ei! O diabo quer ver você massacrado, pisado lá embaixo, achatado por ele mesmo, pela sua própria consciência, pelo seu... Sabe, eu não preciso te massacrar, não. Seus próprios pensamentos te massacram. Eu não preciso te humilhar, não. Seu próprio pensamento já deixa você se arrastando. Mas hoje, nessa manhã, Deus te trouxe aqui para te dizer que ninguém pode se opor a você, para dizer que ninguém pode impedir o seu avanço em qualquer área da sua vida. A igreja passou por uma tristeza grande por ver Tiago morto e por ver Pedro preso, mas quando a igreja soube que Deus mandou o anjo, que ouviu a oração, a igreja se alegrou e a obra continuou. E a obra está aqui até hoje. Nesta hora, aqui na igreja, você e na sua casa, nós vamos consagrar ao Senhor o pão e o vinho. E nós vamos servir o pão e o vinho. Faça como se você estivesse aqui conosco. Sirva com fé. Pergunte a essa pessoa se ela quer Jesus. Se ela quiser Jesus, ore por ela aí. Manda o nome dela para nós. Nós vamos continuar orando. Amém? Senhor, muito obrigado por esta manhã.
obrigado por este tempo que tivemos juntos na Tua presença. Agora nos leva em paz aqueles que estão aqui. Senhor, os que estão em casa, continua guardando. Dá-nos uma semana de graça, de vitória, de poder. Portas sejam abertas, toda oposição do diabo, todo plano do diabo caia por terra. Senhor, nós assumimos agora uma parceria contigo. O Senhor, os anjos e nós. Não há portas que ficarão fechadas. Não há plano do diabo que vai prevalecer contra a nossa vida, Senhor. Leva-nos, dá-nos uma semana de vitória. Assim, nós te agradecemos por esse encontro de comunhão, por esse culto de ceia santa, em nome de Jesus. E agora, para terminar, meus irmãos, nós declaramos que o grande amor de Deus, a graça bendita de Cristo Jesus, Senhor nosso, a comunhão, a unção e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, povo de Deus, aqui, e sobre a igreja amada espalhada por toda a face da terra, hoje, amados irmãos, e para sempre. Amém.